Outra questão que apareceu também, gente, o Davidson me falou, comentou, que muitos de vocês estão tendo uma certa dificuldade com o Code Sandbox, né? Gente, vocês não têm obrigação de usar o Code Sandbox, tá? Por favor, não se preocupem com isso. Utilizem o Code Sandbox quem quiser utilizar, né? Quem se sentir confortável, quem entendeu de fato como ele funciona, enfim, quem não teve problemas, use. Mas se você não conseguiu entender, se está tendo alguma dificuldade, algum problema com ele, porque ele é complexo. Ele é feito para lidar com coisas super complicadas em termos de programação, engenharia. Então, ele é uma bomba nuclear, assim. A gente está tentando matar uma formiguinha com uma bomba nuclear, né? E aqui a Maria Eduarda está falando que teve dificuldades para fazer um input nele. Tem, às vezes, o navegador interno dele, algumas coisas, às vezes, o navegador bloqueia, mas você pode acessar de navegadores externos, você não precisa usar o navegador interno dele. Enfim, ele é uma ferramenta, assim, realmente impressionante, mas ele não é destinado para designers, ele é destinado para pessoal de produção na área de computação, né? Então, ele tem coisas ali que vão ser demais para a gente, é uma ferramenta com muita coisa, né? E uma complexidade, porque ele faz essas coisas, ele cria instâncias de máquinas virtuais para rodar os códigos, e aí a gente se confunde, vocês podem se confundir nesse processo, fazer os forks, né? E aí começa a complicar tudo, tá? A intenção inicial da gente usar o Code Sandbox era que vocês pudessem interagir durante a aula, colocar algum código, mostrar alguma coisa para tirar dúvidas, coisas assim, né? Isso, na prática, não aconteceu muito. Acho que vocês estão numa relação mais de tentar entender e não estão querendo misturar as coisas, né? Então, era só por isso que a gente está usando o Code Sandbox, porque ele é o único gratuito que faz isso, tá? Vocês não têm nenhuma obrigação de usar ele como ferramenta, tá? Vocês podem usar a ferramenta que vocês quiserem, né? Vocês podem, inclusive, instalar softwares nos computadores de vocês e utilizar os softwares de vocês. Vocês não precisam usar nenhuma coisa online, se não for no interesse de vocês, tá? Para quem quiser, né, aqui no nosso Classroom, né, tem uma relação, ó. A gente tem uma relação de editores de HTML, né? O último que eu coloquei, acho que foi o Open Processing, coloquei acho que na semana passada, inclusive, porque agora eles também têm um editor de HTML no Open Processing, é uma ferramenta para trabalhar com linguagem Processing, mas tem agora um editor de HTML lá dentro também. Tem o Code Sandbox, claro, tem o CodePen, que tem muita gente que usa o CodePen, eu acho ele um pouco confuso, mas tem gente que gosta, né? Tem playgrounds que são para vocês experimentarem, eles não gravam arquivos, né? E aqui tem os code editors mesmo, são os editores que você instala no computador de vocês, né? O Sublime, o VS Code. Então, o Code Sandbox ele é muito parecido com o VS Code, né? Para quem só vai construir um código HTML, ele realmente é muita coisa, né? O Sublime Text é um que é muito utilizado porque ele é só um editor de texto, ele é bem simples. Vocês vão ver que ele não é gratuito, ele é um software que você deveria registrar, né, e pagar um valor de registro dele, mas ele permite que você use ele o quanto você quiser sem pagar. Então, assim, ele vai ser chato que ele vai falar no início, olha, você não registrou, né, esse software não é registrado, mas ele não para de funcionar nunca, e nenhuma funcionalidade dele é interrompida, tá? Então, para quem quiser um bom editor de códigos que seja simples, mas que tenha muitas coisas possíveis, pode usar o Sublime Text, que ele é uma ferramenta muito boa, né? Nós temos também o Atom Editor, que também é uma ferramenta bastante usada. Eu prefiro o Sublime, mas tem muita gente que prefere o Atom, né? E o Adobe Brackets, ele é da Adobe, mas ele é gratuito, tá? Ele é uma ferramenta gratuita, vocês podem baixar e usar sem ter Creative Cloud, sem ter nada disso, tá? O Brackets, ele é uma ferramenta interessante, principalmente para quem vai trabalhar com CSS. O editor de CSS dele é uma ferramenta que te dá um monte de coisa visual que ajuda bastante. Então, ele é feito para designers, né? O Brackets, ele é um editor de código, mas ele tem a intenção de trabalhar com designers. Eu não acho ele uma ferramenta boa, porque
para quem programa mesmo, ele não tem tantos recursos importantes, né? Mas para quem tem mais interesse em construir código CSS, o Brackets é excelente, ele é incrível, né? Ele tem umas coisas muito bacanas, tá? E é um editor de código. Então, esses aqui são para vocês instalarem, né? Se vocês quiserem instalar, tiverem como instalar nos computadores de vocês, né? E para quem quiser usar online, tem essas opções aqui. Tá? Eu acho que o mais simples de todos, gente, é o Open Processing. O Open Processing é uma ferramenta que ela foi criada para trabalhar. O Processing é uma linguagem de programação para artistas e designers, né? Ele foi criado para artistas e designers. Então, ele não é feito para engenheiros, para cientistas da computação. Ele é feito para que artistas mesmo, pessoas que trabalham na área de criatividade, pudessem programar. Então, a Processing é uma linguagem razoavelmente simples, bem simples e bem direta, né? Para não criar complicações. E o Open Processing ele foi criado como uma plataforma para permitir que isso acontecesse online. Né? Então, o editor do Open Processing é um editor bastante simples. Né? Ele é realmente uma ferramenta muito direta e sem muita frescura, sem muitas coisas complexas. Ele é uma ferramenta feita para simplicidade mesmo, para ser o mais fácil possível para que pessoas que não são da área de computação consigam trabalhar com programação, né? O único detalhe, então, aqui para vocês, esse aqui é o ambiente do Open Processing, tá, gente? Só para vocês saberem. É só trocar aqui, tá? Ó, aqui ele vai trabalhar com P5JS, que é o Processing versão Java, o PJS, que é o Processing original, e aqui HTML, tá? Então, se vocês quiserem trabalhar com HTML, é só chavear aqui nas opções dele e você tem um editor de código HTML que também, não é só para vocês verem, olá, também roda o código aqui. Opa, tá com outro código que está com muitas coisas. Tá? Delete, mais cat, delete. E aqui, deixa eu tirar tudo isso aqui. Só para vocês verem que de fato, né? Bom, olá, tá aqui, ó. Então vocês conseguem testar nele também, ver o que está acontecendo no código de vocês, tá? Pelo Open Processing. Ele é realmente bem simples, ele não tem muita frescura, ele não tem muitos recursos, ele não tem 15 mil coisas, ele vai ter o mínimo para que você consiga trabalhar, salvar alguns arquivos. Para salvar você vai ter que logar, né? Você vai ter que criar um usuário, uma senha, mas também é bem simples, né? Se eu pudesse, na verdade, a nossa disciplina ia estar trabalhando dentro do Open Processing mesmo, porque eles têm um recurso também para fazer essa questão do compartilhamento do código, várias pessoas editando, mas isso é um recurso pago. Eu acho que eu falei sobre isso na outra aula, né? Enfim, então, fiquem à vontade para usar a ferramenta que vocês quiserem, tá? Não se prendam ao Code Sandbox. Ele era a opção que nós tínhamos para fazer a estratégia que estava um pouco planejada para a disciplina, mas que na prática acabou sendo exagerada. Era querer muita coisa assim de uma aula inicial e realmente não tem essa necessidade toda, tá? E como eu falei, né, aqui nas atividades aqui do Classroom, eu vou criar o mais rápido possível uma atividade, que não vai ser uma atividade, vai ser uma entrega, que é a entrega do trabalho de vocês, né? Lembrem-se do trabalho, o trabalho não é para ser uma coisa complexa, não é para ser nada do outro mundo, vocês podem trabalhar aquilo que vocês quiserem, vocês podem criar na web, o que vocês tiverem vontade, um projeto pessoal, um portfólio, um trabalho de outra disciplina, o que vocês quiserem, é livre, é para experimentação. O que é o maior critério? O que é o critério, de fato, para avaliação dos trabalhos? É documentação. Então, o que vocês estão fazendo, expliquem por que vocês estão fazendo. Né? Vocês estão construindo, vocês estão usando um div, vocês estão usando um CSS de uma certa maneira, por que vocês estão usando isso, por que vocês estão fazendo essas coisas. O raciocínio de vocês que é importante para avaliação. Tá? Não é nem o resultado. Se não dá certo... Estava lembrando de uns...
meu assistente do Google começou a falar aqui, desculpa, gente. Não é importante nem o resultado. Eu não estou nem interessado se vocês estão construindo um código impecável, que funciona, que não tem erro. Tá? Acontece bastante comigo. Eu estou preocupado que vocês expliquem o raciocínio de vocês. Tá? Que vocês coloquem lá no código com um comentário por que vocês estão fazendo isso, por que vocês decidiram colocar dessa forma. É mais isso do que o resultado, tá, gente? Não se preocupem muito com tá perfeito, tá funcionando, não ter erro. Isso não como eu falei, vocês estão no começo ainda, né? Isso a gente exige de profissionais, não de profissionais que trabalham já, que sabem de fato o que estão fazendo e precisam responder com produtividade, com eficiência, né? Não é parte dentro do código, Jobson. Coloca como comentário dentro do código, né? Então, código HTML e código CSS, você pode fazer comentários, né? Então, coloca como comentário lá dentro mesmo. Não precisa documentar nada fora, não precisa gerar nenhum outro arquivo, tá? É o código mesmo. E nessa atividade que eu vou criar no Classroom para vocês enviarem, vocês colocam um link para o código, né? Então, quem estiver trabalhando no Open Processing, compartilhe o link do Open Processing. Quem estiver trabalhando no Code Sandbox, compartilhe o link do Code Sandbox. Quem estiver trabalhando no CodePen, compartilhe o link do CodePen. Quem estiver fazendo no seu próprio computador, não quiser usar nada online, coloca no Google Drive o código, um arquivo, né? Compartilha, né? Não esquece de colocar ele como público, né? Porque senão eu não vou ter acesso. Compartilha esse arquivo. Não tem nenhum problema. Vocês só mandem um link com o código de vocês e é isso. É isso que vocês vão entregar, tá? Não precisa se preocupar com o resto, tá? Então, devo fazer isso o mais rápido possível para já ficar tudo registrado, a data, vocês terem a data direitinho, que eu não lembro de cabeça qual é o data limite, e tá tudo bem, né? Bom, a nossa aula de hoje é sobre grid, né? Que é uma ferramenta aí, uma coisa do CSS que é nova, não é tão nova assim, não saiu ontem, mas é uma coisa nova, né? É um recurso que nem todo mundo está acostumado a usar, né? Porque as pessoas que aprenderam a trabalhar com HTML e CSS há 10 anos atrás não viram isso. Então é uma coisa que é mais recente, de 10 anos para cá, e é muito, muito bom, faz uns milagres para a gente no layout, na construção do layout, mas ele tem muito recurso e por isso ele se torna um pouco complexo. Tá? No nosso material, na nossa documentação, né, dos códigos e documentação de material de estudo de vocês, né, não tem ainda nada escrito, eu não tive tempo de escrever. Lembrando que esse material de apoio está aqui, ó, né, guia de referência, né, vocês têm tanto para o código HTML quanto para o código CSS, tá? Então, o grid ainda não está lá no código CSS, eu não tive tempo, infelizmente, queria ter tido, mas não tive tempo de redigir o texto, colocar exemplos e explicações a respeito de como funciona o grid. Tem muita coisa que está faltando lá, gente, assim, a tempo, infelizmente, é uma coisa que a universidade não nos dá para desenvolver essas coisas, né? Então, vai sendo feito muito aos poucos, geralmente nas férias, e a gente não teve férias. Então, assim, é uma coisa que fica difícil de fazer. Então, como não há nenhuma documentação no material de estudo de vocês sobre grid, eu vou colocar aí no Classroom um guia de referência. Vou enviar aqui para vocês pelo chat também, para vocês terem o link rapidinho já nesse momento, mas eu vou colocar isso no Classroom, tá? Eu vou colocar aqui, inclusive, ó, vou criar aqui um material, ó, já coloco já, guia para grid em inglês. Infelizmente é em inglês, né? Eu vou colocar aqui o link, esse cara aqui, no materiais. Cadê? Material de apoio. Tá aqui. Tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês verem. O grid é uma coisa tão complexa, tão cheia de recursos, né? Que até o guia, né?
o guia para usar grid, vocês vão ver aí, é confuso. Tá? Então, esse material não é um material simples, infelizmente. Aliás, o motivo pelo qual eu quero construir um material para vocês sobre grid é para tentar simplificar um pouco, ainda que a gente tire, porque eu tire um pouco de tudo que ele pode fazer, mas para dar um encaminhamento para vocês começarem a usar isso, né? Ainda que vocês não entendam tudo que o grid pode fazer, né? Porque ele faz muita coisa, ele é muito complexo, e ele tem muitos recursos e, assim, faz uns milagres que são impressionantes, assim, mesmo, né? Você não imagina que é possível fazer e você consegue fazer coisas com grid, né? Então, o material por si só, ele não é muito simples, ele tem essa coisa meio paralela e você não sabe se você começa por aqui ou por ali. Então, na verdade, isso aqui é o seguinte, a gente já vou começar a mostrar para vocês. O grid, ele tem dois elementos, ele tem um elemento pi, o grid mesmo, o bloco grid, e ele tem os elementos internos que vão compor o grid, né? Então, desse lado ficam um elemento, as informações que vão para o elemento pi, né? Isso aqui é um grid, né? Esse div, por exemplo, é um grid, e desse lado direito ficam as coisas que você vai colocar nos elementos internos, que eles vão se arranjar ali dentro do elemento pi, tá? Só para tentar orientar um pouquinho vocês na leitura desse material, que por si só já é bem confuso, assim, não é fácil, né? Eu não acho nem um pouco fácil para quem está começando, tá? Mas é melhor isso do que não ter nada para se trabalhar de referência para entender o grid, tá? Vamos entrar aqui no Sandbox. Eu ainda vou usar o Sandbox para a gente mostrar na aula, né? Para a gente explicar na aula as coisas. Deixa ele entrar aqui. Então, eu vou criar aqui um arquivo para o grid também. Assim que o Sandbox começar a responder, né? Workshops. Então, eu vou criar aqui um 11 grid. Um freeze. 11 grid. Então, o HTML, head, body, HTML. Tá, então vamos lá. Eu vou fechar aqui essa abinha para a gente ter um pouco mais de espaço na tela. Espero que vocês estejam vendo, né? E aqui, claro, workshops, 11, grid, HTML. É isso mesmo, né? Deixa eu ver. Arquivos, workshops, isso, 11 grid HTML. Só fazer um teste aqui para ver se ele está lendo esse arquivo mesmo. Teste. Tá certo. Então é isso aí. Tá ótimo. Então vamos lá. Como é que a gente trabalha então com o grid? Então o grid, como eu já comecei um pouquinho a falar para vocês, a gente tem um elemento pi, um elemento que é o grid, e nós temos os elementos internos que vão ser posicionados nesse grid, né? Então, isso pode ser criado, né? Div, por exemplo, class, meu grid. E dentro desse grid, meu grid, eu vou colocar os meus elementos, né? Vou colocar, por exemplo, 3 divs aqui. Class, filho. Vou colocar como filho, né? Só para ficar claro, né? Barra div. Vou copiar, mais fácil. Vou colocar 4, aliás, 4. Vamos colocar mais do que isso. Eu vou colocar 6, para a gente ver isso funcionando de uma maneira melhor, vai? 6 elementos filhos. E o que isso significa? Por enquanto não significa muita coisa, mas vamos lá.
Style. E aí eu vou criar aqui a classe meu grid. O que a classe meu grid vai ter inicialmente? Né? Primeiro, display grid. Tá? Tem dois tipos de grid, né? Os dois são grid, que é o grid e o inline grid. Qual a diferença entre o grid e o inline grid? O grid, só grid, ele é um elemento do tipo block, ou seja, ele é um bloco que normalmente vai ocupar o tamanho da tela toda, todas aquelas características de todos os elementos que são considerados blocos, né? Que é o H1, o H2, né? O próprio div, enfim, blocos. Se for inline grid, ele vai se inserir no meio do texto. Então, se você falar, por exemplo, que esse meu grid tem 50 pixels, por exemplo, né? Ele vai se enfiar ali no meio de um texto e vai ser como se fosse um texto corrido, tá? Então, ele vai funcionar como um texto corrido. Geralmente, não é isso que a gente quer. É para situações que precisem de alguma coisa assim, né? Então, no geral, é um grid. O que mais? Eu vou dar um tamanho para ele, uma dimensão. Então, eu vou falar que ele tem 100%, vou falar que ele tem 600 pixels, e vou, para facilitar o meu entendimento, eu vou colocar umas bordas aqui, né? Então, 1 pixel, solid, red, para a gente conseguir visualizar um pouco esse grid, né? 600 foi demais, a minha tela não está conseguindo mostrar para vocês, vou colocar menos, 400. Aí, ó. Então, se vocês estiverem acompanhando comigo aí na tela, e quem não tiver no Code Sandbox pode atualizar o arquivo para enxergar, vocês vão ver que ele criou aqui um bloco vermelho, com uma borda vermelha, e é isso. Ponto final. Tá? Agora, vamos lá. Então, como é que o grid funciona? Aqui que começam os grandes segredos. No elemento grid, você pode dizer, você pode estabelecer como é que esse grid vai ser dividido, né? Tanto em colunas quanto em linhas, né? Você vai poder brincar muito com esse grid como se fosse um grid, como a gente trabalha com um grid em design. O grid, na cabeça de um design, não é uma tabela, não é uma célula ali, outra célula do lado, que elas têm um limite e você não consegue fazer nada além daquilo. O grid, ele é só um sistema de posicionamento. Então, quando você cria esse elemento, meu grid, o que você está criando, na verdade, é um elemento que vai conter dentro dele um sistema de posicionamento. É só isso, né? E a gente faz esse sistema de posicionamento de que maneira, né? Então, nas colunas, né, a gente faz o seguinte: para definir qual é o sistema de posicionamento do grid nas colunas, você vai colocar a seguinte instrução: grid template columns, e aí você vai falar aqui, numa sequência, como é que você quer dividir esse grid. Por exemplo, 20%, 30%, e eu vou criar aqui com 3, né? Então tá bom, e eu vou colocar 200 pixels. Tá? Então, significa o quê? Significa que o meu grid, ele vai ter 3 colunas. Uma coluna vai ficar com 20% do tamanho do grid, a segunda coluna vai ficar com 30% do tamanho do grid, e a terceira coluna vai ficar com 200 pixels. E isso, claro, é estranho, porque pode ser que não feche, né? Então, vamos lá. Para a gente ver como é que isso está funcionando, vamos colocar aqui, vamos criar a classe filho. E a classe filho, eu vou falar que ela tem um border, um px solid black. Que estranho. Criou alguma coisa bizarra ali. O display fica... tá, GIRD. Desculpa, gente. Obrigado. Grid. É isso. Aqui, ó. Pronto, corrigiu. Era isso. Então, olha só o que aconteceu. Eu tenho 20%, eu tenho 30% e eu tenho 200 pixels. É um grid, né?
Tá aqui, ó, a primeira margem dele está aqui no canto esquerdo, a segunda margem está aqui, a terceira margem está aqui. E o que sobrou? O que sobrou, sobrou, né? Porque ele não é uma tabela, ele não precisa fechar, né? Você definiu essa regra para o que tiver dentro dele, então ele vai sempre seguir essa regra que tiver definida aqui, tá? E aqui o filho, a classe filho, né? A gente só definiu isso. Vocês percebem que a gente não precisou falar nada. A gente não precisou falar que ele é um tipo display grid filho, não precisou falar nada, porque se ela está dentro do grid, ela automaticamente vai ser trabalhada como um elemento filho do grid. Então, automaticamente ela já estabeleceu isso daqui. Se você vier aqui e fizer alguma coisa, alterar, por exemplo, né, não vai dar muito certo, porque ela vai ter que se conformar às regras do que está no grid, tá? Então, tem que entender que dentro do grid, os elementos que estão aí são elementos que pertencem a essa conformação. E aí a gente começa a brincar um pouco com isso, tá? Então, vamos lá. Antes da gente... Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar um pouco isso daqui, tirar esses caras. Aliás, não, minto. Errei. Ó, também existe aqui, né? Eu acabei não falando disso. Ai, perdi. Foi. Como tem o grid template columns, tem também o grid template rows, ou seja, as linhas, né? Acabei não falando delas, né? Aqui, ó. Grid template rows. O meu grid aqui, pela quantidade de elementos, tem 2 linhas. Mas se eu colocar mais elementos aqui, ele vai ter mais linhas, né? Até porque eu só defini 3 colunas. Então, o que acontece? Eu posso virar e falar, ó, isso aqui, a primeira linha tem 200 pixels, a segunda linha tem 300 pixels e a terceira linha tem 200 pixels, por exemplo, tá? Ele vai respeitar. Por enquanto, a gente tem o quê? 200 pixels aqui, 300 pixels aqui. Se eu colocar mais elementos aqui, ó, se eu colocar mais um elemento, ele automaticamente vai cair para a próxima linha. E ele vai ter 200 pixels. Tá legal? Reparem aqui que o grid já ficou para trás, né? Desculpa, o elemento div, meu grid já ficou para trás, ó. Ele já está passando por cima do elemento, porque ele está respeitando as regras internas estabelecidas aqui, né? E eu não coloquei nenhum tipo de overflow para apagar, enfim. Então ele está... O que eu posso virar aqui e falar é o seguinte, ó. Rate alto. Se eu falar para ele que Não, nem isso ele está respeitando. Eu coloquei 400 aqui, desculpa, gente. É isso. Eu posso falar rate alto, né? E aí sim ele vai ficar do tamanho que precisar, né? Mas como eu tinha fixado aqui 400 pixels, ele ficou para trás, né? Ele fica travado aqui. O tamanho do elemento pai não interfere nos elementos filho. Tá? Deixa eu repetir aqui. Bom, então quer dizer, eu estabeleço regras para as linhas e regra para as colunas, como que elas vão se comportar aí no meu elemento. Agora, o que acontece? Não só a gente pode estabelecer essas regras com porcentagem, com VW, com pixels, como o grid, ele tem uma dimensão que é própria dele, que é o FR, fração. O que é o fração? Vamos supor, se eu quiser dividir em 3, vocês sabem que vai ser 33,33333333%, né? Porque é um dízimo periódico, né? Quer dizer, dividir alguma coisa em 100% em 3 vai ser um valor infinito, né? Então ele nunca vai ficar muito preciso. O que acontece? Com essa medida FR, de fração, eu defino para ele que eu tenho o tamanho aqui, o tamanho dessa coluna, é uma fração do tamanho do elemento pai, do grid, né? Ou seja, cada coluna vai possuir uma fração. E o que é a fração? É o que sobra, né?
Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, 200 pixels, um FR e um FR, a primeira coluna ia ficar com 200 pixels, a segunda e a terceira iam dividir entre si o que sobrou. Então, para não ter que ficar fazendo cálculo, né, de qual é a porcentagem que sobra, ficar colocando fórmula, calque, tal coisa, tal coisa e tal coisa, o próprio grid possui essa medida, essa fração, né, o fraction. Então, você consegue, de uma maneira muito elegante, assim, muito simples, dividir o seu grid com frações, com pedaços, né? Como se você estivesse dividindo alguma coisa em algumas partes, né? Então, isso facilita, gente, enormemente o nosso trabalho, tá? Porque isso evita que a gente fique fazendo cálculo e resolvendo coisas, né? Ao longo da distribuição. Você quer dividir em 3, você quer dividir em 4, você quer dividir em 5 partes, sendo que uma parte é fixa, tem um tamanho X e o resto se divide, né? Então, isso tudo é muito prático para a gente conseguir trabalhar com grid. Tá? A mesma coisa vale aqui para os rows, tá? Então, a gente poderia colocar um FR, um FR, um FR, por exemplo. Né? E aí ele dividiria nos 400 pixels, que já está fixo aqui. Mas se ele fosse, por exemplo, 100%, ou alguma coisa mais relativa, ele faria a divisão automaticamente para a gente. Tá? Então, isso cria uma forma de trabalhar que é realmente muito mais simples, muito mais prática. Tá? Agora, vamos começar a brincar com isso. Agora que vocês vão ver o quanto isso daqui é poderoso. Né? Por quê? Porque eu posso vir no elemento filho do grid, né? E falar para ele aonde ele deve começar e aonde ele deve terminar. Tanto na coluna quanto na linha, né? Vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui já copiado até de lá para ficar mais fácil a sintaxe, mais rápido. Posso virar para esse cara e falar o seguinte: você, elemento filho, só tem um, hein, por enquanto. Você começa na coluna 2 e termina na coluna 3. Né? A gente só tem... isso aqui mesmo, é isso. Olha só o que ele está fazendo. Né? Então, eu estou falando para esse elemento filho, e por enquanto a gente só tem um, vocês vão entender como é que isso aqui começa a ficar interessante. Eu estou falando para ele o seguinte: você começa na marcação 2. Né? Eu tenho a marcação 1, que é aqui, né? É o começo, né? E eu tenho a marcação 2, que é o começo do começo da segunda coluna. E a marcação 3 é o começo da terceira coluna. Se eu quiser que ele vá até o final, eu posso colocar aqui, ó, marcação 4. Então, ele vai vir daqui até o final. E eu posso também fazer a mesma coisa para as linhas, né? Por exemplo, grid, row, start e row, end. Olha aí. Então, eu posso falar para ele que ele começa na segunda marcação de linha e termina na terceira marcação de linha. A quarta seria aqui. Então, com essa ferramenta, com esse recurso aqui, né, você começa a controlar exatamente os elementos filhos, aonde que você quer que ele se posicione dentro do teu grid, né, com muita liberdade. Inclusive, você pode passar por cima uns dos outros, né. Então, vamos melhorar um pouquinho isso daqui, ó. Vou chamar esse cara de filho A. Filho A. Então, filho A é esse cara aqui, né, que ele começa meio que no meio aqui do meu grid, né, e vai até o final aqui na linha 2. E aí eu posso criar aqui um elemento filho B. Filho B, eu vou criar aqui para a gente distinguir bem, border, um px, solid, blue. Vamos lá.
Reparem que ele já estava colocado aqui, né? E como eu não informei nada para onde ele deveria ir, ele já automaticamente se colocou ali no primeiro cantinho e foi para lá, né? Vou colocar que ele começa no grid column start 3. Obviamente que ele vai só ter vai até o 4, né? Porque não tem mais espaço para ir, então não preciso nem informar o end, né? E grid row start, vou colocar no 0 mesmo, e vou com grid row end até o 3. O que vai acontecer? Start 0, row, o que ele fez de errado aqui? Não estou entendendo. O start, row end. Vou registrar aqui. Grid column and 4. Errei alguma coisa? Devo ter errado alguma coisa aqui. Ah, tá. Desculpem, perdão, gente. Position, a gente pode também controlar o position dele, tá? Vou colocar aqui relative. Por quê? Não? Fiz algo errado, gente. Não é grid host, tá? Deixa eu conferir aqui, gente. Grid host start. Enfim, estranho. Deixa eu colocar aqui. Vai. Sinistro. Ah, o 0 não, é 1. Desculpa, agora entendi. Tá, 1 e 3. E 4. Pronto, agora foi. Acho que nem precisa do position relative. Falando do position, né? Vocês perceberam que eu não precisei trabalhar com position nesses caras, mas eu posso. Eu posso definir position para eles eventualmente. Se eu quiser, por exemplo, definir qual é o z-index, quem está em cima, quem é que está embaixo. Tá? Então, vocês podem definir para os filhos o position. Né? Então, isso também é uma coisa que vocês têm a liberdade de trabalhar. Mas reparem que, então, que o filho B, que é o azul, ó, ele está ocupando toda a última coluna, integralmente, né? Enquanto que o filho A está passando aqui por trás ou pela frente, eu não sei ainda, porque a gente não definiu quem está em cima, quem está embaixo, e se cruzando. Então, imaginem, por exemplo, que isso aqui é uma imagem, isso aqui é uma outra imagem, né? Você pode conseguir colocar essas imagens ou esses elementos, esses blocos do seu layout de uma maneira muito controlada, né? Gente, isso aqui não era possível de ser feito sem grid, tá? Com tabela ou com divs, você ia ter muito problema para alinhar, para conseguir controlar o posicionamento de cada um desses elementos na tela, tá? E o grid facilita enormemente esse processo, tá? Outra coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, vamos lá, eu vou criar outro grid para a gente manter todas essas informações aí para vocês, tá? Grid novo. Os nomes são péssimos, mas tudo bem. Vamos lá. Então, vou criar outro grid aqui, tá? Classe, grid novo, né? Display grid, widget, height, pode ser isso aqui tudo igual. Só vou alterar uma coisinha aqui. Não vou colocar os rows, tá? Não vou colocar o row. Então, não vou falar para ele quantos rows tem. Não vou dizer que são 3, que são... Não vou falar nada. Só vou manter aqui a mesma organização das colunas, tá? E o grid novo, eu vou colocar aqui um cara chamado div class filho A. Olha aí. Filho A, ele não começa, não tem essa borda, não começa no 2 e termina no 4, começa na linha 2, na marcação 2 e termina na marcação 3. Isso pode servir para qualquer grid,
para qualquer elemento grid, né? Então, o que que acontece? Aliás, eu vou até trocar a cor, vou colocar esse aqui como... purple. A gente saber qual é qual, né? Ah, purple não ajudou muito. Yellow. Pronto. Agora sim. Né? Apesar de ficar quase que não dá para enxergar. Reparem que eu não coloquei aqui, ó, eu não coloquei no grid novo a quantidade de linhas, né? Só coloquei colunas. Então ele não sabe, para esse cara aqui, para esse amarelo, para esse grid amarelo, não tem 3 linhas. Só tem 2, porque na verdade o elemento aqui que eu já coloquei ali dentro já começa na segunda, né? E vai até onde tem, né? Tá aqui, né? Então isso daqui também, ó, vocês reaproveitam muito das informações dos filhos, né? Para outros grids. Então você pode estabelecer configurações que podem funcionar em vários grids ao mesmo tempo, né? Porque são todos elementos grid. E mais, se eu colocasse aqui um filho C, por enquanto eu só vou dizer aqui o seguinte: filho C vai ter border, um PX, solid, pode ser vermelho mesmo. Tá? Ó, o filho C foi colocado aqui, concorda comigo? Tá aqui, ó. Ele já foi inserido aqui. Apesar dele ter sido colocado em segundo, ele entra para o primeiro ponto ali. Agora eu vou encher de filho C, ó. Filho C, filho C. Ó. Aqui, aqui e aqui. Mais um filho C. Ó, veio para aqui. Vou colocar mais um. O que aconteceu? Ele automaticamente respeitou esse cara aqui. Como ele não é relativo, todos eles estão no modo estático, todos esses caras ocupam espaço. Então isso aqui, esse espaço que foi ocupado por esse cara, já está ocupado, ele já jogou para a linha de baixo. Então quer dizer, o meu grid, ele automaticamente, se eu não informar nada a respeito das linhas, ou das colunas também, se eu não informar nada a respeito das linhas, ele automaticamente vai criar linhas novas, né? Se eu falar para ele, por exemplo, que grid template row tem 50 px, ele vai assumir, de uma certa maneira, opa, errei o que aqui? Grid template row, tem alguma coisa errada aqui, não estou enxergando. É o A. É o A? Grid tem... O A no lugar do E. Obrigado. Escrever errado dá nisso. Ué, continua errado? Deixa eu copiar aqui. Rows, não é row, é rows também. Escrevi 2 coisas erradas. Maravilha, né? Vai dar tudo errado. Bom, na verdade é isso. Se eu só informar aqui para a primeira linha, ele só vai assumir isso para a primeira linha. E o resto? O resto ele vai dividir aí com o tamanho que tiver, né? Tá claro? Agora, vamos supor que eu coloque aqui alto. Por exemplo. Ó, ficou tudo minúsculo. Por quê? Porque o filho C não tem informação de tamanho. Se eu virar aqui e falar height 200 pixels, por exemplo, aí vai dar uns conflitos, né? Porque aqui não tem 200 pixels, então ele, na primeira linha, ele passou por cima, depois na segunda linha ele começou, na marcação de segunda linha, e está respeitando 200 pixels, e a partir daí ele respeita, tá? Isso pode parecer um problema, mas isso daqui pode ser uma coisa que permite uma flexibilidade muito grande para vocês configurarem como que vocês querem que as coisas apareçam, tá? Eu sei que é estranho, né? Mas você consegue resolver muita coisa a partir disso, né? Porque você pode fixar um tamanho para alguma coisa e deixar o resto com os elementos filhos, né? Então, isso é um recurso que também dá para usar com o grid, tá? Deixa eu colocar uns BRs aqui entre os grids, senão vai ficar tudo muito confuso nesse documento. Agora a gente pulou aqui a linha, fica mais fácil saber o que é um e o que é outro. Tá? Então vamos lá. Vou tirar aqui.
precisa disso. E eu vou simplesmente falar o seguinte, alto. Vamos ver o que ele responde aqui comigo. Também não vai fazer nada, é isso? Não. Oh, desculpa. Uma coisa que deu aqui de pane no meu... Pronto. Alto aqui também não vai resolver porque não tem um tamanho definido. O próprio rate está alto, né? Se eu colocasse aqui 400 pixels, aí ele dividiria automaticamente para mim, né? Quer dizer, o outro já passou para baixo. Tá dando para entender como é que funciona o grid? Como é que a gente consegue controlar o posicionamento dos elementos dentro do grid, né? Claro, né? Vamos lá. Eu acho que é com float mesmo que a gente faz. Se eu colocar aqui float right, não é o float que vai fazer isso, perdão. É outra instrução dentro do grid. Deixa eu verificar aqui para vocês que eu não vou lembrar. É o flow? Não, é o grid. Tinha uma instrução para falar isso, eu não vou lembrar de cabeça qual que é. Depois a gente vê o gap. Justify, eu acho que é isso. Align items. Eu acho que é o align items. Vamos ver. Align items. Right. É isso? Eu grid de novo. Deveria ir. Não, não é o align items. Não, isso aqui é... tá. Tô falando bobagem aqui. Align items. Deveria ser esse cara aqui. End. Tá bom. Não é right, é end. Tá certo. Então aqui. End. Hein? Deu fama, pane. O que eu escrevi de errado aqui? Não sei. Mas tem uma maneira de você controlar qual é o fluxo do teu grid, tá? Você quer que as coisas vão para a direita, quer que as coisas vão para a esquerda. Como é que você quer que elas se comportem aqui no grid? Deixa eu experimentar aqui para ver. Nossa. O que aconteceu? Eu acho que eu escrevi alguma coisa errada, não é possível. Vou tirar essa aqui também. Não, aqui precisa. Align content. É isso? Acho que é isso. Align content. Deixa eu ver se é right. Não. And. Align content eu acho que é para baixo. Deixa eu ver. Deixa eu só checar aqui, gente, que eu não. Align content. Não. Content. Próximo. Start and center stretch. Tá, isso vai, o align content vai definir o vertical, é isso? Enfim. Tem como vocês alinharem, falarem qual a direção que vocês querem, eu só não estou aqui encontrando qual é a instrução que faz isso. Ou se é, na verdade, nos elementos. Talvez seja nos elementos. Eu estou me confundindo aqui, eu acho que talvez seja nos elementos. Vamos ver. Deixa eu só verificar aqui no filho C. Vamos ver. Align. Items. Ou será que é o self? And.
Não, não é isso. Right. Também não. Align self. Grid column end. Talvez seja isso. Não. Enfim. Não tô lembrando qual é a instrução, mas existe uma possibilidade, tá? Como eu falei, é muita coisa e é muito complexo, de fato. Aligning items. Grid column end. Deixa eu ver se é isso daqui. Também não. Não sei por que ele está me dando essa opção. Deveria ser end. Está fazendo alguma coisa estranha aqui. Tá, não vou lembrar. Depois tem que consultar a documentação realmente para saber como é que faz para controlar para onde que eles devem ir. Claro que a gente pode controlar dentro do próprio elemento, informando aonde exatamente você quer que ele fique dentro do grid, né? Especificamente qual coluna, qual linha, por aí vai, né? Mas tem um jeito também de fazer para que o fluxo deles seja marcado, assim, seja definido para onde ir caso não haja nenhuma informação. Tá? O que mais? Deixa eu pegar aqui informação para vocês do... O spam é importante, então vamos lá. Dos elementos, tá? Outra maneira da gente definir o tamanho do meu elemento, né? Aqui, então eu vou pegar de novo o filho A, por exemplo, em vez de falar para ele que ele vai terminar na coluna 4, né, eu posso simplesmente falar para ele qual é o span dele. Né? Isso é uma outra maneira de você dar a dimensão, tá? Que é o seguinte, span 1. O que é o span? O span é o quanto ele deve ocupar. Tá? Então, se eu falar para ele span 1, ele deve ocupar uma coluna ou uma linha. Né? Se eu falar para ele span 2, por exemplo, ele vai ocupar duas linhas. Tá? Duas colunas. E a mesma coisa aqui. Né? Eu poderia falar aqui, ó, por exemplo, para esse, span 1. E aí ele ocuparia apenas a primeira linha. Desculpa, filho A. Estou mexendo no filho A. Faz diferença. Pera. Vou mexer aqui no filho B. Span 1. Ele vai ocupar apenas a primeira linha. Se eu falar span 2, ele vai ocupar duas linhas. Span 3, ele vai ocupar três linhas. E assim por diante. Tá? Quando você quiser de dimensionamento para ele, se você não quiser informar onde começa e onde termina, precisamente nas marcações, você pode informar para ele quanto ele deve ocupar, quantos espaços ele deve preencher. Tá? Então, isso funciona tanto para as linhas quanto para as colunas. Tá? Tanto faz. Você pode informar ponto final, ponto inicial. Isso, e também é possível, se não me falha a memória, dar como ponto inicial. Tá? Span 2 aqui. Ele vai, acho que aqui, não. Aí ele não vai entender. Acho que é isso, span 3. Aí ele não vai entender. Ele simplesmente não vai entender o que você quer. O span é para dimensão, né? E vai. Tá? Agora, vamos lá. Se isso daqui já dá um bom recurso para a gente trabalhar, se fazer dessa maneira já cria uma boa possibilidade para a gente controlar as coisas na tela, agora a gente vai ver que tem um recurso ainda bem legal, grid nomeado, que é o grid área. De grid e estou inserindo coisa aqui. Tá? E vou colocar aqui um filho dele. Então vamos lá, vou criar aqui a classe grid nomeado display grid.
Também vou colocar aqui as mesmas informações, só vou colocar uma cor diferente para a gente saber. Pink, pode ser. Pink não, pink. Eu vou colocar uns BRs aqui também para a gente não perder a informação, né? Ó, tá aqui, ó. Esse é o último, é o grid nomeado. Ele tá com uma cor meio rosa clarinha, tá? E vamos criar aqui a classe filho de. Aliás, deixa eu colocar aqui também. Vou usar a mesma relação aqui. Né? E vou colocar um grid template rows. Sem pixels, sem pixels, sem pixels, sem pixels, sem pixels. Pronto. Tá? Esse que seria originalmente o que eu ia fazer, vamos colocar assim. Aí, o que eu vou definir aqui? Né? O que eu vou estabelecer aqui com vocês? Né? O que é o grid área? Né? O grid área, ele permite que a gente dê nomes às coisas. Né? Então, como é que a gente faz para trabalhar com o grid área? A gente começa a dar nomes para cada uma das colunas e para cada uma das linhas, né? Quando a gente define linhas e colunas, tá? Ou marcações, na verdade, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui e coloco entre chaves o seguinte. Vou chamar esse cara de A. A marcação A é essa que fica exatamente aqui no zero, tá? A marcação B é a marcação que fica depois dos primeiros 200 pixels, que fica mais ou menos aqui. A marcação C, que vai ficar aqui no final, né, uma outra fração, e teria uma marcação D. Eu vou colocar a marcação D, mas a gente tem outras maneiras de se referenciar a esse A e a esse D. Depois eu mostro para vocês, tá? Mesmo que não exista. Então, A e D são os pontos inicial e final, e as marcações B e C são as marcações intermediárias ali do meu grid, né? A mesma coisa aqui vale para as linhas, né? Então eu posso virar e falar assim: isso aqui é L0, esse aqui é L1, esse aqui é L2, esse aqui é L3, essa aqui é L4, e eu coloquei XP, ó. Ainda bem que eu vi PX. E aqui, LF, para dizer que é linha final, para facilitar. Então, o que eu posso fazer a partir de agora? Eu posso vir aqui na classe filho. Classe filho não tem nada, eu vou colocar aqui background, color, red. Né? Ali ele. Né? E eu posso simplesmente virar aqui e falar o seguinte. Grid área. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Grid área. Vou colocar aqui B, C. Vou colocar aqui 2. E vou colocar 2, não? Desculpa, L2. Ele está entendendo o quê? Deixa eu ver, peraí. É barra, tinha que ter uma barra e não tem um. Full start, column start. Ah, tá. Start, start, end, end. Start, start. Então, vou colocar aqui para facilitar, vai. Start L2. L2, end L4 e C. Aí. Oh, deu algum pepino.
Não. Vamos fazer de uma maneira mais fácil, vai? Então é o seguinte, vamos lá. Depois a gente vê o grid de área. Grid. Cadê aqui? Grid column start. Grid column start. B. Grid column end. B. Grid line não, row start. L2. Grid row end. L4. Alguma coisa de estranho está acontecendo, que ele não está respeitando as regras. Que estranho, gente. Tem alguma coisa errada. Algum problema em algum lugar aqui. Será que eu escrevi o grid errado? Deixa eu ver. Não. Não, tá tudo certo. Ele tá reclamando. Deixa eu ver uma coisa. 1, 3. 1, 2. Algum problema. Grid nomeado. Ah, óbvio. Desculpa, gente. Tá lá, a gente só não tá vendo, né? Aí. Tá, vou voltar. Ó. B. D. L2. L4. Tá. Olha o que aconteceu. Então, quando a gente usa aqui, ó, dentro do grid template columns e do grid template rows, alguma coisa entre parênteses, entre chaves, né? A gente está dando nomes às marcações, tá? Isso aqui cria nomes para cada uma das marcações. E a gente pode usar, em vez de usar 0, 1, 2, 3 ou 4, utilizar esses nomes mesmos, tá? Então, isso permite que a nossa definição aqui, a nossa especificação do CSS, do elemento filho, ela fique mais legível. Imagina que a gente está fazendo, sei lá, um calendário, tá? Colocar uma agenda numa página HTML. Você vai ter uma coluna que é segunda-feira, uma coluna que é terça-feira, uma coluna que é quarta-feira. A marcação aqui como terça, a marcação aqui como quarta, a marcação aqui como quinta. Você vai se referir a nomes e não a 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, sei lá como é que vai ser. Isso facilita enormemente que a gente entenda em que local está aquele elemento que a gente colocou na tela, tá? Porque você vai ter, por exemplo, uma linha chamada cabeçalho, aí uma outra linha chamada manhã, aí uma outra linha chamada tarde, outra linha chamada noite. Quando você vai especificar aqui, você vai falar assim, por exemplo, segunda-feira, column end, spam 1. E você vai colocar a linha manhã, tarde, spam 1. Ou seja, ocupe um espaço no período da tarde. E ocupe um espaço na segunda-feira, na terça-feira. Então, isso daqui, a leitura disso daqui começa a ficar... Eu estou usando aqui números, expressões que são expressões ruins. A, B, C, D, né? Isso não ajuda tanto quanto
o número 1, 2, 3 e 4. Mas quando você começa a dar nome efetivamente para as coisas e saber o que significa cada posição no teu grid, né, pode ser muito útil utilizar esses labels, utilizar essas referências textuais para que vocês consigam posicionar os elementos dentro do seu grid, tá? Vamos experimentar aqui com o grid área, né? Que eu não estava conseguindo por outro motivo, né? Porque a coisa não estava. O grid área, ele funciona assim: você vai colocar a linha que inicia, a coluna que inicia, a linha que termina e a coluna que termina. Tá? Então, são quatro valores que você coloca no lugar disso daqui, ó. Você vai simplesmente colocar aqui, ó. Eu vou até sobrescrever, tá? Porque o grid área vai sobrescrever. Então, assim, a linha que começa, vou colocar aqui, por exemplo, a linha L3. A coluna que começa, vou colocar aqui a coluna B. Ou vou colocar a coluna C, para ficar mais fácil. Aí, a linha que termina, vou colocar aqui a L5. E a coluna que termina, vou colocar a coluna D. Tá? Então, o grid área vai permitir que num lance só, numa linha só, você coloque esses 4 valores, né? E se for com nome, né? Então, por exemplo, manhã, segunda-feira, né? E aqui você pode colocar spam 1 e spam 1, por exemplo. Tá? Poderia colocar aqui, ó, spam 1. Aqui, spam 1, por exemplo. Ele vai se posicionar aqui. Tudo bem? Então, isso daqui pode facilitar a gente a criar coisas, a criar grids, né? Com definições mais semânticas, né? Então, você vai fazer um layout, você pode colocar teu layout nesse grid, e assim, você pode ter menu da esquerda, painel da direita, cabeçalho, você pode definir esses espaços no teu grid de uma maneira muito mais legível, muito mais compreensível. Porque, como eu falei, né, o grid, ele tem muita informação, ele tem muita coisa, ele pode ficar muito complexo, né? E como ele pode ficar, assim, extremamente complexo, a gente acaba se perdendo muito facilmente, né? Chamar ele de filho Z. Na primeira, tá? Aqui na primeira mesmo. Vou colocar aqui, filho Z. Vou colocar ele o seguinte, ó, background color gray. E vou colocar aqui ele grid column start 2. Então, ele vai começar na segunda coluna ali. Tá legal? O que a gente também pode fazer que é muito, 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 muito importante para o grid, né? Que é colocar entre cada uma das colunas, né, um espaçamento. E isso não entra na relação do box model, tá? Aquela coisa de margem, border, né? Esse gap que você pode ter, né? Ele é uma coisa que o grid ele vai calcular esse gap para você na distribuição automaticamente. Como assim? Então vamos lá. Eu venho aqui e falo o seguinte, ó, column gap 10 pixels. O que vai acontecer? Automaticamente, ó, ele vai dar um espaçamento de 10 pixels entre esse elemento e o próximo, e provavelmente entre o que tiver aqui e a coluna, tá? Se vocês quiserem, eu coloco também um outro aqui, ó. Vou colocar um div sem nada aqui, ó. Não vai ser filho Z. Esse aqui não vai ter nada, ó. Vai ser só um div.
Primeiro div sem nenhuma informação. Na verdade eu precisava colocar uma cor, né? Tá bom, vai. Class filho 0. Eu vou colocar aqui, ó, só pra gente ver. Background color black. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele coloca um espaçamento, né? E por que isso é importante? Porque esse espaçamento entra na conta das frações, tá? Então, quer dizer, você não vai ficar tendo que se preocupar em calcular a margem, calcular padding, em calcular isso nas dimensões. Ele já vai fazer automaticamente para você. E mais importante do que isso, quando vocês forem criar alguma coisa e criar uma margem de um elemento para outro no layout de vocês, sem o grid, vocês vão colocar assim, por exemplo, margem direita 10 pixels. Então, ele vai colocar esse elemento preto, vai colocar uma margem, vai colocar esse elemento cinza, vai colocar uma margem, e o próximo elemento que vocês colocarem aqui também vai ficar 10 pixels do final, certo? No grid isso não acontece. O grid é inteligente. Então ele entende que os espaçamentos são para os elementos internos. Ele não cria espaçamento no início nem no fim, tá? Nem aqui no começo e no final. Então ele permite que você faça exatamente aquilo que você precisa quando você quer um gap, você quer um distanciamento entre os elementos dentro do teu grid. Ele permite que você resolva o teu grid de uma maneira muito, muito precisa. Porque resolver esses problemas de você criar um elemento, uma classe, que tem uma margem direita, e você ter que resolver no final como é que você calcula isso e ajusta isso, é um verdadeiro inferno, tá? E o grid veio justamente para resolver esses problemas, né? Whole gap, 15 pixels. Ele vai resolver todo esse procedimento para vocês, sem que, ó, tá vendo? Ó, esse último elemento aqui, ele fica preso no final. Ele não tem um espaçamento. Ele cria o espaçamento aqui, ele cria o espaçamento aqui, mas esse elemento vai colar exatamente no final. Então, os gaps, né, que a gente usa dentro do grid, vão resolver o nosso problema de posicionamento exatamente do jeito que você deseja que isso aconteça, ao contrário de você colocar os elementos com flow left, flow right, e começar a controlar eles com margem ao longo de um div ou coisas do gênero. Então, o grid, além de dar toda essa flexibilidade de como é que você coloca, aonde você coloca, ter precisão aonde você coloca os elementos, né, aonde que você coloca cada conteúdo, né, ao longo do seu layout ou de alguma coisa que você está construindo, ele também te resolve isso de uma maneira muito inteligente e de acordo com a lógica que a gente espera, né, dos elementos, tá? Que funcione dentro da nossa organização visual, né? Então, o grid, para nós, ele se tornou aí uma ferramenta, né, para o design mesmo das páginas, né, fundamental, porque você consegue resolver um monte de coisa que era muito difícil antes de maneira muito simples, tá? Deixa eu salvar aqui esse documento. Vamos voltar aqui para rapidinho. Aliás, voltar não, deixa eu guardar isso aqui em outro lugar, senão eu não consigo retornar se eu precisar. Aí, deixa eu mostrar para vocês de novo. Então, aquele manualzinho, eu acho que agora ele vai ficar um pouco mais legível, depois que a gente entendeu os princípios básicos do grid, né? Acho que esse manual vai começar a ficar um pouco mais compreensível, tá? Então, vamos ver. Aqui, ó. A gente tem, para criar o elemento pi do div, a gente usa o display, na possibilidade de usar grid ou inline grid. É aquilo que eu falei para vocês. Os dois são grids, um vai se meter no meio do texto e o outro vai virar um bloco, tá? E aí, coisas que são importantes. Grid template columns e grid template rows, né? Então, a gente define como é que a gente quer a subdivisão desse elemento, né? Em quantas
em quantas colunas, em quantas linhas, e a gente pode usar a unidade FR, fração, né, para definir tamanhos e dimensionamentos para isso. Então, aqui, ó, 40 pixels, 50 pixels, automático ele vai, é como se fosse uma fração, 50, 40, né, ou porcentagens, ou aquilo que vocês quiserem. Então, olha só como é que fica definido esse grid, né? A gente tem aqui 40 pixels, 50 pixels, automático, 50 pixels, 40. Em termos de linha, 25%, 100 pixels, e automático ele resolve o que tiver ali faltando, né? Que mais? Né? Então, vocês podem também colocar nomenclaturas, né, nomes. Então, ele vai começar a definir cada uma dessas linhas ou dessas colunas a partir de nomes, ó. First, a primeira marcação é a first aqui, né? Depois aqui, ó, line 2, essa segunda marcação aqui é a line 2, né? Line 3. Então, isso são marcações de posicionamento para você conseguir posicionar o teu elemento da maneira que vocês quiserem. A gente não chegou a ver o repeat. O repeat é uma fórmula. Então, se você vai, por exemplo, colocar coisas repetidamente, né? Você vai colocar várias colunas repetidas de 20 pixels, por exemplo, você pode usar repeat 3 vezes 20 pixels, tá? E ele vai repetir 3 de 20 pixels para você. E você pode misturar isso no meio das coisas, né? Você pode colocar 25%, e aqui você pode colocar repeat 3 20 pixels, tá? Ele vai criar mais 3 colunas, por exemplo, tá? Ó, como está falando aqui, ó. Isso aqui, ó, é igual a column start, 20 pixels, column start, 20 pixels, column start, tá? Então, ele repetiu 3 vezes essa informação. Tá legal? Que mais que a gente pode fazer aqui? Vamos lá. Grid template áreas, tá? Então, isso é uma outra maneira de você definir os nomes, tá? Em vez de você colocar os nomes como label, como entre chaves antes de cada posicionamento, você simplesmente repete as suas linhas e colunas neste formato aqui, ó. Então, ó, primeira coluna header, segunda coluna header, terceira coluna header, quarta coluna header, segunda linha, né? Main, primeira coluna, main, ponto, sidebar. Então, você vai dando nome a esses espaços através de uma instrução dessas. Eu acho muito confuso, particularmente. Eu acho que isso gera alguns problemas de resolver as coisas, mas em alguns casos, quando for um grid pequenininho, quando for uma coisa, por exemplo, com 4x3, 4x4, você até consegue resolver bem dessa maneira, tá? Mais do que isso, eu acho que começa a ficar meio complicado, porque você vai ter muita coisa, o editor vai começar a quebrar, então vai ficar um negócio que não vai dar para entender muito direito o que vocês estão fazendo, tá? Olha o que ele está fazendo aqui, ó, tá vendo? Isso aqui chama header, isso aqui chama main, isso aqui chama sidebar, isso aqui chama footer, né? É o que ele criou aqui. Então isso é outro caminho que a gente pode utilizar para dar os nomes, em vez de colocar nas colunas ou nas linhas, né? O que mais? A gente pode, aqui já estava, né? Vocês podem, template areas, vocês podem misturar as coisas, né? Isso basicamente que ele está falando. Os gaps, né? Que a gente pode criar os gaps entre as colunas, e também pode colocar entre o grid e as colunas, você pode colocar uma borda, vamos colocar assim, né? Para emoldurar, para não colar nos lados, se você quiser. Então, é o grid column gap e o grid column hole, né? Isso também poderia ser resolvido como padding, por exemplo, tá? Mas lembrando que usar isso no lugar do padding, o seu grid vai ser capaz de calcular tudo para você sem dar problema, né? Que é melhor do que você usar o padding, que você vai ter que diminuir o tamanho para compensar o padding, tá? Então, se eu colocar 100% e colocar padding, ele vai estourar, ele vai ficar maior do que 100%. Vou colocar, por exemplo, padding 10 pixels. Vai ter 10 pixels aqui, 10 pixels ali, e eu vou colocar 100%. Então, vai ser 100% mais 20 pixels. Usar o box model tem essas implicações. Quando você coloca o grid column gap ou o grid column hole,
ele já calcula isso para você dentro do teu processo e não dá erro, né? Não dá essas coisas aí, né? Então aqui o gap, tá vendo? O gap interno e o grid gap vai ficar para a parte de fora. Aqui, eu acho que ele vai mostrar um exemplinho para a gente. Não está mostrando. Bom, tudo bem, paciência. Tem o grid gap, na verdade, que é esse cara aqui, que você já dá tudo numa linha só, né? Aqui, ó, gap. Né? Tá? Aqui a parte de alinhamentos, tá, gente? Ó, justify items, ó, ele faz esse tipo de coisa, ó, tá? Ele alinha os conteúdos para a direita dentro dos espaços, tá? Ou para a esquerda ou para a direita. É isso que faz o justify items, né? Ou centralizado, por exemplo, ou esticado, tá? Dependendo do que você vai colocar de conteúdo, você coloca um div, né? Esse div é menor do que o tamanho da célula. E aí, para onde que ele vai, né? Então, esses justify items fazem isso. Dentro das marcações, ele coloca os elementos no canto, ou no outro, ou esticado, né? Como vocês preferirem. O align faz a mesma coisa, mas verticalmente, tá? Olha, ó. Start, end, né? Center e stretch, ocupe tudo, sempre. Eu acho que era o place items que eu estava querendo achar e não lembrava qual que é. Deve ser isso, né? Place items que eu acho que vai... Não, acho que não. Justify content. Então, ele vai jogar... Aqui, ó, tem isso também. Se ele joga o grid inteiro para cá ou para lá, vendo sobras, né? Para onde que vai, ou se ele estica, né? Ou se ele divide, enfim. Faz umas maluquices aqui. Align content, para cima, para baixo, a mesma coisa na vertical, né? Como vocês estão vendo, é coisa pra caramba, né? Ó, o alto, tá? Isso aqui que eu acabei não falando, ó. Grid auto rows. Então, se ele for criar novas linhas, qual o tamanho para essas linhas? Né? Se ele for criar novas colunas que não foram especificadas, qual o tamanho para essas colunas? Então, isso aqui ele automaticamente vai incluindo novas linhas e novas colunas com certas especificações. Tá? Ou seja, só aqui na especificação do grid, vocês já estão vendo que, grid auto flow, achei o maldito que fazia aquilo que eu estava querendo, de fazer o fluxo ir para lá ou para cá. Tá? Ou seja, só na especificação do grid, não estou falando dos elementos, vocês estão vendo quantas configurações, quantas regras, quantas possibilidades a gente tem para controlar o nosso conteúdo dentro do grid. Tá? E, espera aí, vamos voltar. Aí a gente column start, end, row, end, start end, ou seja, começos e fins de cada elemento, né? Onde começa, onde terminam. A gente pode dar em número, falar qual é a marcação em número, a gente pode falar qual é a marcação em nomes, se houverem nomes, né? E a gente pode usar o span para dizer o quanto eles devem ocupar sem informar o final preciso, né? Se for, ocupa 3, ocupa 2, ocupa 1 espaço, né? O grid column ou grid row é para a gente dar numa linha só, né? Essas informações todas de uma vez só. Tá? Grid área, fazer todas elas de uma vez só. Então, é o que a gente geralmente usa, né? Mais do que os outros separados. E aqui, os alinhamentos também dos próprios conteúdos, dados pelos conteúdos, tá? Então, você pode especificar no conteúdo, né, no elemento interno, filho, como é que ele deve se comportar em termos de alinhamento, né? Horizontal, vertical, tudo isso. As mesmas coisas que tinham ali pro elemento pai, que é geral, você pode dar especificamente para os elementos filhos, tá? Então, isso daqui, gente, é uma ferramenta muito boa
para a gente conseguir controlar as coisas. E só para finalizar aqui a nossa aula, né, que ainda tem um tempinho, mas já falamos de muita coisa, eu sei o quanto a gente, que é difícil de vocês absorverem tudo isso numa tacada só, tá? Não achem que eu, por acaso, em algum momento, acredito que isso seja fácil de ser entendido assim rapidinho, tá? Não é nem um pouco, né? É bem complicado, por sinal, né? Tá. Deixa eu colocar aqui, em workshops, /11 grid HTML. Tá? E para a gente finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês o motivo pelo qual eu trabalhei primeiro com Media Queries e depois eu trabalhei com os grids, porque vocês podem modificar o grid em função do Media Query, né? E o que vocês podem modificar do grid? Absolutamente tudo, inclusive nomes, inclusive dimensionamentos, né? Então vamos lá, eu posso vir aqui, ó, e falar o seguinte, ó, query, unfreeze, obrigado, query, não, desculpa, media, spin, and max width 600. Eu estou criando aqui uma condição, que é se a tela for menor que 600 pixels. E aí o que eu vou fazer? Eu vou reescrever o meu grid, por exemplo. Meu grid era isso daqui, ó. Isso aqui era o meu grid, certo? Eu vou falar o seguinte, isso aqui não muda, ele continua sendo um grid. 100% também não muda, não tem problema. Dimensionamento também não muda, vou deixar isso aqui, vou deixar os gaps. Opa, na verdade não, vou diminuir o gap. Vou colocar, por exemplo, 2 pixels e 5 pixels. E aqui eu vou mudar. Ó, eu posso virar e falar assim, ó, aqui vai ter 100 pixels, aqui vai ter 100 pixels, e aqui vai ter uma fração. E se eu der nome para esses caras, eu posso também mudar os nomes, se for o caso, tá? Então eu posso modificar o dimensionamento. Pior, eu posso virar e falar, ó, não tem mais esse cara. Esse cara desapareceu. Então ele vai ter que jogar para baixo o conteúdo. Tá? Eu posso só ter duas colunas a partir de agora. Tá? E posso ter, por exemplo, 4 linhas. E se eu der nomes, aí que vem a sacada dos nomes, né? Se a gente dá nome aos bois, né? Se a gente vira aqui e fala isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é o C, a gente pode colocar que, na verdade, aqui passa a ser o D, por exemplo. Né? E aí, a informação que tem nos filhos faz com que eles automaticamente vão parar em lugares que a gente queira quando há algum tipo de modificação no contexto do navegador. Né? Então, se eu diminuir isso daqui, né, ó, o grid vai mudar. Perceberam? Ó, ele muda. Os filhos não mudaram, mas eu poderia mudar o filho também. Eu poderia vir aqui no filho filho A, por exemplo, e falar então que ele agora é o seguinte, ó, grid column start vai ser, o filho A começava no 2, né? Vai começar agora no 0. 1, na verdade, né? Grid, não grid. Grid. Essa mania de escrever grid, não sei porquê. Grid column end vai terminar no 2. Grid row start vai começar no 3. Grid row end vai agora terminar no 5, se tiver um 5, não sei se tem 5, tem 5 agora, né? Olha, então eu mudei esse cara em função do Media Query. Ele ficava aqui, e quando eu tenho uma
tela menor, ele passa a ficar aqui. Se isso aqui é uma imagem, por exemplo, vamos colocar assim, né? Estou construindo um cabeçalho, aquelas imagens, aquelas famosas hero images, né? Aquelas imagens grandonas, bonitas, no começo do website. Quando eu tenho um website grandão no desktop, essa imagem, ou sei lá, um texto, né? Eu vou colocar uma frase aqui, né? De efeito. Essa frase de efeito vai estar posicionada aqui na imagem. A imagem vai estar no grid, né? E a frase de efeito vai estar posicionada aqui. Quando eu começo a fechar o meu navegador e tem menos espaço, essa frase passa para um bloquinho aqui nesse canto, por exemplo. Ou no final, posso colocar ela inteira aqui no final. Então, quer dizer, a partir do Media Query, utilizar o Media Query em conjunção com o grid, você consegue fazer uma miséria, assim, você consegue fazer muita coisa, resolver muita coisa visual dentro do teu website, né? Porque você vai ter um controle muito mais preciso, muito mais firme, né? Dos elementos e da maneira com que esses elementos vão estar sendo distribuídos no espaço, tá? Então, essa ferramenta do grid, ela é, de fato, uma coisa fundamental para a gente começar a usar a partir de agora, né? Como eu já tinha comentado com vocês antes, as pessoas ainda têm um pouco de resistência a usar o grid, porque ele não estava presente nas versões mais antigas dos navegadores. Nem todos os navegadores eram compatíveis. Mas eu entendo que a partir de agora, né, a partir desse momento, já é razoavelmente seguro você utilizar grid. Quer dizer, a grande maioria dos navegadores, a gente nunca vai ter 100%, tá? Porque sempre vai ter alguém utilizando o Internet Explorer 6 no mundo, né? Sempre vai ter alguém usando o Windows 95 com o Internet Explorer 6, o Windows 98, acho, não era o 95. Windows 98 com o Internet Explorer 6, né? Ou minto, eu acho que era o Windows XP. Não vou lembrar agora direito. Mas, enfim, sempre vai ter uma pessoa que está com um sistema operacional de 20 anos atrás, usando um navegador de 20 anos atrás, tentando acessar o website. Isso vai acontecer. Mas, assim, já é um momento para você falar que, né, um navegador de 20 anos atrás já não deveria estar sendo utilizado. Então, já é razoavelmente seguro que a gente possa utilizar o grid, né, para construir os nossos layouts e para, não só os nossos layouts, mas os nossos elementos, tá? Porque dentro de um elemento desse, você pode ter um novo grid, você pode ter um grid dentro de um grid, né? Então, assim, vocês podem brincar livremente agora com o grid, porque é razoável a gente assumir que os navegadores atuais, todos eles vão interpretar o grid de maneira correta, tá? Então, é uma ferramenta que as gerações antigas não tinham acesso, não tinham como usar, né? Tinha uma certa resistência a usar. Muita gente que começou a programar com HTML nessas gerações e ainda trabalham hoje, ainda tem resistência em utilizar o grid. Então, vocês vão ver que até hoje as pessoas continuam trabalhando sem o grid, né? Isso ainda é muito comum, porque foram treinados para trabalhar de uma certa maneira e continuam trabalhando daquela forma, não vão mudar a maneira como eles trabalhavam, né? Mas essa ferramenta é muito mais versátil, tá? É um recurso muito melhor para a gente constituir, para a gente configurar a informação, né? A gente, em nenhum momento nessa disciplina, a gente trabalhou com a configuração da informação. Qual é a melhor maneira de criar um website? O que deve estar aqui, o que deve estar ali? Como que a gente deve organizar visualmente o campo, né? Esses assuntos são do eixo de estética, não são do eixo de tecnologia, né? Nosso problema aqui é entender tecnicamente como construir. E com essa possibilidade do grid, o eixo de estética, ou seja, a parte de configurar o design de informação, vocês vão ter muito mais flexibilidade, muito mais liberdade na hora de vocês criarem alguma coisa para a web, porque vocês sabem que a partir do grid você consegue controlar certas coisas e você consegue, estruturando o teu layout, o teu design, numa lógica de grid, você consegue posicionar os seus elementos onde você deseja, né? Então, isso vai facilitar enormemente essa relação, né, do processo de criação, do processo de configuração do teu artefato, com o processo de construção e produção desse artefato. O grid vai facilitar para vocês enormemente
essa execução, né, essa construção, tá bom? Dúvidas, gente? Perguntas? Não ficou claro alguma coisa? Tá tranquilo? Eu sei que é bastante coisa, tá? Vocês não precisam nem me dizer que é muita coisa que vocês ainda estão tentando processar. Mas, então, a aula que vem, o que a gente vai fazer na aula que vem? A aula que vem, ela é uma, vamos colocar assim, uma espécie de uma revisão, onde a gente vai tentar aplicar do começo ao fim. Então, todos esses elementos que a gente viu ao longo de cada uma dessas aulas, a gente vai fazer uma aula onde a gente vai construir uma espécie de um layout, né? Vamos construir a estrutura de um website, usando tudo isso que a gente já usou aqui, tipografia, grid, media query, ID, tá? Colocar algum exemplo? Bom, posso te dar até um exemplo de algo que foi efetivamente construído com grid. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. PCD, já vou acessar aqui, né? Deixa eu passar para vocês, mostrar para vocês. Bom, eu sou um dos organizadores do Processing Community Day, né? E é um evento de uma semana. Então, efetivamente, isso que vocês estão vendo aqui, que é a programação do evento, tá? É um grid. Isso aqui é um grid, um único grid, tá? Você tem aqui coluna domingo, coluna segunda, coluna terça, coluna quarta, coluna quinta, coluna sexta, coluna sábado. Você tem linha 9 horas, você tem primeiro uma linha cabeçalho, né? Depois você tem uma linha 9 horas, linha 9h30, linha 10 horas, linha 10h30, linha 11, por aí vai. Você tem uma linha para cada horário. Cada uma dessas linhas, inclusive, tem um border nelas, tá? E aí, cada um desses elementos que vocês estão vendo aqui é uma tag A, né? É um link, tanto é que elas mudam de cor, né? É uma tag A, e cada uma delas tem um começo, um fim, e um começo e um fim, tanto na coluna quanto na linha, né? Então, se criou aqui, dentro desse grid, um div, 2 divs, 3 divs, 4 divs, 5 divs, 6 divs, 7 divs, 8 divs, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33, desculpa, não são divs, são tags A. São 33 tags A que tem posicionamento para ficarem colocadas, né, fixadas nesse sistema aqui, né? Isso, gente, para vocês tentarem resolver sem o grid é um trabalho infernal, absolutamente infernal. Com um grid, tudo isso daqui, ó, ficou muito fácil. E dentro da tag A você tem basicamente o texto, o nome da atividade aqui, né? E vamos lá. Isso daqui é responsivo, ou seja, tem media query. Então, o que acontece? Chega um determinado ponto que, ó, o sábado não aparece mais, estão vendo? Ele desapareceu daqui. Por quê? Porque ele foi aparecer aqui embaixo, ó. Então, ele saiu de uma coluna e ele passou a ser parte da próxima linha, né? Então, ele foi distribuído na próxima linha com 2 colunas aqui, né? Na verdade, eu falei para vocês que tinha a coluna domingo e segunda, mas é domingo A, domingo B, segunda A, segunda B, terça A, terça B, porque são 2 eventos por dia, são 2 coisas acontecendo por dia, né? São duas colunas para cada dia, tá? E, ó, ele foi parar aqui embaixo, ó. Ele foi parar numa outra linha e se distribuiu aqui no espaço que tinha, com todas as linhas novamente e tudo mais. O que mais, ó? Se eu fechar mais um pouco, chega uma hora que ele... Aqui não vai acontecer no meu navegador, eu vou só colocar o... foi, tá aqui, ó. Domingo, segunda,
Ó, ele fechou aqui as linhas, todas as linhas, porque isso aqui é para mobile, por exemplo, né? Todas as linhas que não tinham nenhum conteúdo foram diminuídas de tamanho, né? Para não ocupar espaço no mobile, né? Aí você tem terça e quarta separada, já caindo para uma outra linha. Você tem aqui sábado separado, né? Ou seja, além de você ter um sistema onde você consegue controlar muito, muito bem a posição de cada um dos elementos, né? Na tela, né? Você ainda tem todo o recurso de poder modificar a visualização disso, a forma disso, quando o navegador muda de contexto, né? Quando ele muda de tamanho, tá? Isso, gente, para tentar resolver sem grid, isso é infernal, né? Querem ver outra coisa que vocês conhecem bem que é feito com grid? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui vocês conhecem muito, muito bem. Aí, ó. Isso aqui é grid, gente. Tudo grid. Manhã, todos os elementos da manhã, né? Tarde, todos os elementos da tarde. São duas, na verdade, são duas linhas, tá? São várias colunas. Esse grid ele tem terça, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Mas ele tem só duas linhas, a linha da manhã e a linha da tarde. E todos esses conteúdos, eles vão sendo colocados aqui através de um programa que vai inserindo os dados no código HTML, né? Então você tem um grid aqui, tem um cabeçalho, na verdade, que é o segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem esse cabeçalho também na horizontal aqui, que é manhã e tarde, né? Então você tem uma coluna aqui, uma coluna aqui, uma coluna aqui, outra aqui, então são 6 colunas. Você tem essa linha, a linha de cabeçalho dos dias, a linha da manhã, uma segunda linha, né? Depois você tem a linha da tarde, uma terceira linha, tá? Isso aqui é um grid. Isso é basicamente um grid. Tentar resolver isso sem o grid também ia ser muito difícil, realmente muito difícil, tá? Então é um recurso que vocês devem utilizar sempre, tá? Não tenham medo do grid, né? Experimentem com ele, não tenham medo do grid e usem o tempo inteiro. Não inventem de tentar resolver coisas que deveriam ser organizadas na tela pela lógica de design de um grid, né? Com outros mecanismos. É uma perda de tempo enorme, né? Antigamente a gente usava tabela, gente. Era um horror, assim, era uma coisa terrível para se resolver, né? Você não conseguia ter nenhuma flexibilidade dessas com uma tabela. Então, agora vocês têm à mão de vocês uma coisa que as gerações passadas não tinham e sofriam para fazer, tá? Então, utilizem esse recurso sem dó, né? Manda ver o grid, não tem nenhum problema. Tá legal? Mais questões? Mais alguma dúvida? Bom, então é isso. Tá legal? Gente, cuidem-se todos, fiquem com saúde. Nos vemos ainda na semana que vem, tá? E assim que eu conseguir, eu já coloco lá no Classroom para todos a atividade para entrega, né? Atividade para entrega não. A atividade lá na parte de atividades, o campo para vocês poderem enviar os trabalhos de vocês quando chegar o momento, tá bom? Aí vocês fazem a entrega pelo Classroom mesmo, dos trabalhos. Porque a gente vai se ver amanhã, a gente vai ter uma aula e depois a gente não se vê. Então, vocês vão enviar os trabalhos pelo próprio Classroom, tá? Para ficar mais fácil, para ninguém ter que ficar enviando e-mail, colocando em algum lugar. Já vai direto ali no Classroom, coloca o link do trabalho de vocês e está entregue, tá? Vocês não precisam se preocupar. Não, desculpa, eu falei amanhã? Não, minto, não tem nada, tem aula semana que vem. Nada de amanhã, desculpa. Professor dando tilt aqui. Semana que vem. Nossa aula, semana que vem, é a nossa última aula, nosso último encontro, tá? Mas vocês ainda vão ter tempo para fazer o trabalho.
O trabalho não tem que ser entregue na semana que vem, não, pelo amor de Deus. Tá bom? Eu coloco lá no Classroom a data final, né, e a atividade para que vocês possam submeter. Tá bom, gente? Então é isso. Até semana que vem, pessoal. Obrigado, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado, boa tarde. Até mais, professor. Tchau.